Todas as grandes empresas hoje estão bem posicionadas no digital. Se você quer crescer o negócio, você tem que se posicionar também no Então, digital. mesmo que você tenha algo, uma fazenda ou algo tradicional, o digital te ajuda pelo menos a posicionar. Te leva para muitos lugares. Então, hoje todas as empresas, né? Claro que existem estratégias de B2B, mas aí você pode usar outras ferramentas como o LinkedIn, N outras fontes, né? Mas as pessoas hoje querem pesquisar você na internet, querem saber quem você é. Você precisa ter uma presença digital. Internet, rede social não é vitrine de produto. As pessoas entram nas redes sociais para se divertir, para entreter, para saber da vida das pessoas, para acompanhar as pessoas. E quando você entende que pessoas se conectam com pessoas, por isso tá aí o resultado que o Meta tem 3 milhões de seguidores, o Mark Zuckerberg tem 13 milhões. A gente confia em quem a gente conhece. Você hoje vai pedir conselho importante, você vai perguntar para quem? Para as pessoas que você mais conhece. Na internet, se você conhece, quanto mais você conhece as pessoas que você segue, mais que confiança você cria e mais vezes você quer se relacionar ou quer adquirir o produto dessa pessoa e mais praticidade. Então a pessoa que vê o João hoje, que vê de vez em quando ouvir falar do João, é uma coisa a conversão. Agora, se a pessoa te acompanha todos os dias, acompanha a sua rotina, ela para comprar um produto seu é muito maior a chance, né? Porque ela tem mais níveis de consciência, porque ela sabe mais sobre você, sabe mais sobre o produto Passa a virar que você íntimo, tem. né? Confia, né? Confia, cara, é outro jogo. A pessoa se sente muitas vezes parte da família. É engraçado como que é o feedback das pessoas sobre os valores. Até para presidente, que a gente deveria votar simplesmente, por exemplo, questões administrativas ou capacidades de administração, a gente vota por valores. Olha, tem uma frase que eu digo o seguinte: o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Se as pessoas estão prestando atenção sobre o que você fala, se as pessoas estão prestando atenção na sua marca, no seu negócio, já viu aquela, na avenida, às vezes as pessoas precisam colocar, a gente vê muito no interior, aquele palhaço falando no microfone, chamando atenção para dentro da loja para as pessoas comprarem. Claro, nada do que é uma demonstração de chamar atenção para cliente entrar na loja, né? Então hoje não importa o negócio que você tenha. João, você pode vender capinha de celular, você pode vender celular, vender copo, vender microfone. Se você não consegue trazer a atenção das pessoas, você não tem um negócio, seu negócio não gira. Olá, bem-vindos ao Pivotando aqui nos estúdios do SBT, dentro da grade da programação do SBT News. Toda semana eu trago um empresário, um especialista, uma autoridade em um segmento específico para te ajudar, te ensinar, te orientar no seu negócio, na sua vida e na sua carreira. Olha lá, hoje eu trago um dos maiores especialistas sobre audiência no Brasil. Se você tem um perfil social, um Instagram, Facebook, enfim, o que você tiver, LinkedIn, presta bem atenção nesse episódio, porque aqui meu convidado vai contar os segredos da audiência. Senhoras e senhores, Samuel Pereira. Bem-vindo, Samuel. E João, obrigado. Um prazer estar aqui com você e bora colaborar o que a gente pode aí pra galera. Mas antes, eu preciso saber o que é pivotar para você. Legal. Bom, esse nome é muito interessante, né? Pivotando é quando você está trocando de estratégia, né? Quando uma estratégia não funcionou e você está indo para uma nova, né? Muitas vezes a gente tem que se desprender a ideias que só na nossa cabeça que é boa, né? Eu acho que a ideia boa é que funciona, né? E se o que está na nossa cabeça não está funcionando, bora testar novas estratégias. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Acho que na internet é a mesma coisa. A gente começa com quantidade e com o tempo a gente vai focando mais na qualidade. Porque a gente tem que testar muitas coisas no conteúdo, o que a gente está fazendo. Não necessariamente o primeiro conteúdo vai ser o que vai estourar, né? Exato, muito bem. Então tem que mudar a estratégia. Para falar dessa estratégia, nada menos do que o homem que tem o maior evento de audiência, tráfego e audiência do Brasil. Ele é autor do livro Atenção, que é o maior ativo do mundo. Eu falo muito sobre isso, que a moeda mais valiosa do mundo é a atenção. E você tem justamente um livro que é best-seller, que trata desse assunto, né? E a gente vai ter oportunidade aqui, Samuel, de discorrer um pouco sobre isso, porque a atenção é importante e também a retenção, né? Para segurar o cara que passou aqui agora nesse vídeo e ficar. Por que ele fica? Porque ele se interessa por algo que pode ser útil para a vida dele, não é isso? Verdade, perfeito. Bem. Bom, Samuel, você começou aos 13 anos, você teve um contato com o mundo digital.
Verdade. Conta um pouco essa história pra gente, pra dar como referência. João, foi muito interessante que eu tava na escola, um coleguinha chegou pra mim e falou, Samuel, tô ganhando dinheiro com a internet. E na época eu fiquei curioso, pô, quero ganhar um dinheiro assim também, como que é, né? E ele falou assim, eu falei, cara, como que você faz para ganhar dinheiro com a internet? Ele falou assim, é simples, eu coloco um site no ar, as pessoas começam a entrar no site, logo as empresas querem pagar para aparecer ali. E para mim, João, foi como se tivesse aberto um portal naquele momento. Porque eu falei, cara, então é assim que a TV ganha dinheiro, então é assim que a rádio ganha dinheiro, as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão ouvindo, assistindo, logo existe monetização ali, existe propaganda, né? Você tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Eu voltei para casa refletindo sobre aquilo. Morava com seus pais? Um portal. Morava com os meus pais em Franca, interior de São Paulo. Tá. E eu cheguei e falei para minha mãe. A primeira lição que eu aprendi foi essa: o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. A primeira lição sobre a internet, né? Nesse momento e sobre a atenção. Eu cheguei em casa e falei, mãe, me matricula numa escola de fazer site, eu quero aprender esse negócio, né? Ela me colocou numa escola, eu coloquei o primeiro site no ar, né? E aí foi interessante que tinha na época, você lembra que tinha um site que o fundo preto com glitter, você entrava assim, tinha lá, você é o visitante número 3334, aí tinha quantas pessoas tinha ao vivo no site. Eu entrava no meu site, eu coloquei aquele contador, aí tava lá, uma pessoa online. Aí eu atualizava, né? Entrava de novo, tava lá, uma pessoa online. Sempre você mesmo. Aí depois eu desconfiei que esse sempre era eu mesmo. E aí eu entendi que eu não podia ficar frustrado, porque eu não tinha fontes de tráfego, eu não tinha de onde as pessoas viriam até o meu site, né? O que é uma grande lição hoje. Às vezes um aluno aí tá chateado, no meu Instagram não tá crescendo, tá travado. Aí eu pergunto, quais são suas fontes de novos seguidores? A pessoa não sabe responder, então não vai cair, igual fala que dinheiro não cai em árvore, né? Assim, equity não cai em árvore, é a mesma coisa, visitantes, audiência, você precisa ter fontes para que isso venha. E aí você entrou no curso de site? Eu entrei, fiz esse site, coloquei no ar, e aí tava uma pessoa online. Aí eu entendi que eu precisava trazer de algum lugar as pessoas, né? E na época eu comecei a entrar no chat. Que não era só fazer o site, né? As pessoas acham assim, eu vou fazer o perfil e pronto, né? Não, eu precisava trazer as pessoas de algum lugar. Na época, né, pode falar aqui, Pode falar o nome que você quiser. Bate-papo UOL. Você lembra disso? Onde as pessoas estavam naquele momento, né? Isso tem muito tempo, né? E aí eu lembro que eu ficava mandando meu site pra todo mundo. Só que eu fui banido da sala, porque eu tava fazendo spam, né? Ah, você mandava o link, o seu site. Eu entrava pra mandar. O que você falava no site? Porque o site era geral. Na época era site geral. Falava de games, punha GIF, punha... Tinha coisa muito de menino tema. de 14 anos. De 13, né? E aí, o que acontece? Naquele momento, eu era banido das salas. E eu falei, peraí, eu não sei se tem um robô atrás ou se tem um monitor, mas eu preciso dar uma enganada no sistema para otimizar. E aí eu conversava mais com a pessoa, falava, quer TC comigo? Lembra daquela época, né? Teclar, né? E aí depois que eu desenvolvi alguma conversa, eu mandava meu site. E tinha que mandar assim, ó, www espaço, o nome do site, pro cara tirar o espaço e dar enter. Mas fez um chat no teu site? Mandava. Você fez um chat no teu site pra bater o papo lá? Não, eu bati papo dentro do bate-papo. Mas você levava o cara pro seu site? Eu levava o cara pra visitar. O cara falava, o que você faz da vida? Eu falava, mas não vendia nada, site. Então. Na época, não. Então, assim, né, foi o primeiro aprendizado. Só que chegou no momento, João, eu fazia isso durante a tarde inteira. Ficava fazendo amizade no bate-papo pra levar as pessoas pro site. Cheguei, tinha um ápice, tinha 7 pessoas online no site. Eu falei, uau! Mas ainda não dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu precisava monetizar com AdSense, né? Com dinheiro, vendendo ali realmente atenção. E era muito pouco. E eu aprendi uma terceira lição, que a gente precisa de fontes de tráfego escaláveis. Por exemplo, hoje o Instagram, as redes sociais, né? Você tem centenas de milhões de pessoas utilizando todos os dias. A TV é muito grande, o volume que tem o YouTube, as pessoas podem estar vendo no YouTube. Então, assim, eu entendi depois no futuro que, cara, eu preciso de fontes de tráfego escaláveis. Tá, né? Mas isso hoje você tem consciência disso, mas na época você começou a despertar para isso. Eu despertei, porque eu acho que nem o YouTube tinha naquela época. Já tinha não, YouTube não, mas trabalhando o dia inteiro eu trazia 7 visitantes ao mesmo tempo no site. Não dava para ganhar dinheiro. Você tinha 13, então as 40, 53 que você tem hoje, né? Então, são 40 anos atrás. Bom, e aí você foi aprendendo, foi crescendo e foi nesse momento. Ainda sustentado pelos pais, ganhava algum dinheirinho? Nessa época não, virou uma coisa que eu acabei indo pra faculdade depois, né? Fui fazer publicidade e propaganda. Isso que eu vou te perguntar, por que publicidade e propaganda, já que você estava ali na tecnologia?
Cara, eu Por que você gostava não foi para daquilo. análise de sistema? Eu cheguei a fazer estágio na empresa do meu pai numa época, aprendi a desenvolver também. Eu já Tá, estava gostando daquilo, mas eu vi que lógica de programação não era para mim. tá. Porque meu perfil lá no Disque é muito mais influente do que analítico. Então, Uhum. eu não gostava de ficar tanto tempo sentado na cadeira. Eu trabalhei 6 meses como programador ali, aprendi muito, foi muito importante. Programei em C++, programei no Visual Basic, aprendi a programar JavaScript, PHP, mas vi que aquilo não era para mim ficar tanto tempo sentado como um dev, né? Meu Oh. pai é um analista de Ah, é? sistema. Então Foi uma tem uma influência empresa nisso. de Tem empresas desenvolvimento. sobre Olha o isso. que ele falou, né? O Samuel falou que o perfil dele não é um perfil analítico, é um perfil mais de influência. E ele mencionou uma ferramenta chamada DISC, né? Então, aconselho todos vocês a desenvolverem a fazer para entender qual é o seu perfil, porque muitas vezes você não sabe por que está errando, não sabe por que não faz com gosto, é porque não sabe encaixar no seu perfil. Também tem isso, né? Sem falar de propósito e outras coisas. Mas então você ficou com seu pai, fez o estágio, não deu certo, até entrar na faculdade. Aí entrou na faculdade. Na época da qual idade? faculdade, eu pensei se eu fazia administração ou se eu fazia publicidade. Só que a administração eu descobri que tinha muito número, tinha muita matemática, e caía na mesma coisa de eu não ser uma pessoa analítica, Tá, mas né? nessa época o seu site já tinha uma audiência boa? Não, nessa época que eu fui fazer faculdade, Você eu largou? larguei mão. Largou. Acabei Tá. parando, só que aí foi nascendo de novo essa vontade, porque tava no terceiro período, né, que a gente fala na faculdade, eu estava fazendo já estágio na faculdade, eu participei de um programa do Yahoo, que chama Big Idea Little Chair. Existia o Big Idea Chair, que era para agências, e eles lançaram um programa para universitário, que era o quê? Uma competição universitária. Então foi muitas inscrições do Brasil inteiro, várias faculdades participaram, e eu enviei a minha peça lá, fiz uma campanha para o Yahoo na época, era um lançamento do Yahoo Message, e eu levei o primeiro lugar, João. E foi muito legal, aquilo foi um despertar para mim, porque o pessoal me ligou, falou, Samuel, você ganhou o prêmio, né? Eu falei, mas não tinha os 10 finalistas para depois defender, né, a campanha, para depois sair, né? Ele falou, não, olha, o seu estava com tanta disparidade em relação aos outros que você ganhou o primeiro lugar direto. E você estava no segundo ano de faculdade primeiro? Terceiro período. Um ano e meio aí de faculdade, né? Se não me engano. Exato. E aí foi muito legal, porque foi se despertar, porque era uma campanha do digital. Eu precisava fazer aquele banner. Lembra que tinha muito aqueles banners em cima, que eram assim, cara, uma coisa muito leve, que tinha que subir a poucos kbytes, tinha todo um critério lá, e eu fiz uma campanha e foi eleito. Aí eu ganhei a viagem toda paga para São Paulo, fiquei um dia inteiro no escritório do Yahoo, todos os diretores de áreas me apresentando, me ensinando. Para mim aquilo ali foi um despertar gigante. Na época ele tinha também o buscador, né? Tinha, Yahoo era um portal muito grande também, né? Inclusive teve uma oferta de compra, acabou não vendendo, né? E depois passou o time, acho que a Microsoft quis comprar, né? O Yahoo, ele foi vendido, o Yahoo, não? Acho que o Yahoo foi vendido depois. O americano chamou Yahoo, né? Yahoo. E aí você terminou indo para os Estados Unidos para fazer um curso, fazer o quê? Você foi para os Estados Unidos? Eu tive um momento no final da minha faculdade, assim, né? Teve uma vacation, teve umas férias. Certo. De um mês, né? Meu pai sempre quis que eu fizesse intercâmbio, porque assim, meus pais, apesar de ter vindo de uma origem muito humilde, né? Meu pai foi mecânico, minha mãe foi manicure, só que meu pai falou, uma coisa que eu vou investir na educação de vocês. E aí meu pai falou, olha, quero mandar você para fazer um intercâmbio, para aprender melhor inglês e tudo mais. E naquele período eu não queria perder a faculdade, mas aí ele falou, tá bom, vou te mandar das férias. Eu fiquei um mês em Nova York estudando no campus. Até então você não tinha ganho de nenhum dinheiro, a não ser esse prêmio do Yahoo. Só com estágios, né? Só com estágios. Você fazia estágio, né? E ganhava o prêmio do Yahoo não foi financeiro, foi um prêmio muito mais de reconhecimento, que me gerou muito valor, tanto na faculdade. Participei de outros prêmios também, ganhei alguns outros prêmios também. Certo. Aí você foi passar esses 30 dias nos Estados Unidos. Fui, cara. Lá eu fui atrás da Suzana Pelbão, inclusive uma grande amiga hoje que tá na diretora de criatividade no Google em Nova York. Tá vindo pro meu evento agora, pela terceira vez. Esse evento a gente vai falar, vamos falar dele agora, 13 de abril, 12 de abril, né? 12 a 14 de abril. 14 de abril, a gente vai falar dele, mas enfim. Aí a Suzana, inclusive, vem, que foi quem te deu apoio lá. Cara, eu fui atrás dela. E ela tinha sido jurada de uma premiação
versão agência. E aí eu fui no evento que ela tava, falei com ela, eu acho que ela achou, ai, que gracinha, né? Essa pessoa super interessada, né? Adicionei ela no Facebook, fui fazendo amizade. Quando eu fui para Nova York, ela tava lá. Ela trabalhava numa agência grande lá, na Madison Avenue. Fui atrás dela. Eu lembro que eu mandei uma mensagem, Suzana, só que ela super ocupada, tava no, sabe, executiva de grande empresa lá, e eu fui e mandei mensagem para ela, Suzana, posso te encontrar, vamos tomar um café, posso te visitar na agência? E foi engraçado que ela falou assim, ó, eu tô muito ocupada, me manda mensagem amanhã. Aí eu mandei, né, no outro Ela dia. pelo menos respondeu, né? Super educada sempre. E aí no outro dia eu mandei, ela falou, nossa, hoje eu tô muito ocupada, pode me mandar amanhã? E eu fiquei mandando, deu 30 dias isso, 30 né? dias, né? Último dia, João, eu falei assim, quer saber? Eu vou lá. E na época, cara, eu tava no meu último dia de turistão mesmo, sabe? Eu tava de short florido, camisa florida, Nike Shox, aquele look nada combinativo. Sim, Nova Eu York. olhei, e minha irmã mais nova que eu tava comigo, falei assim, vamos lá. Aí eu peguei o endereço no Google, falou, vamos lá. Apareci. Cheguei na recepção, falei com segurança, né? Ó, tô indo na agência tal, né? A Strawberry Frog, chamava na época, da Suzana, né? Aí ele falou, sobre o quê, né? É que eu não tinha horário marcado, né? Ele falou, sobre o quê? Eu falei, particular. Aí o segurança olhou pra mim e falou, esse moleque deve ser filho dela, ele ia liberar, né? Libera esse menino Liberou, aí. né? Libera esse rapaz Deixou. aí. Cheguei na recepção, falei, ó, vim falar com a Suzana, né? Falou, olha, ela não tá agora, ela volta em 20 minutos, mais ou menos, acredito. Se você quiser, você pode esperar na recepção ela. Cara, comecei a esperar, eu e minha irmã. Não é que ela chega, mas ela chega assim, com os 16 executivos, tudo engravatado de terno, Nova York, né? Bem Madison Avenue, né? Ela olhou pra mim, ela assustou, assim, me viu lá. Foi muito engraçada a fala, cara, esse cara de espanto dela. Quando ela soube que era você. A hora que ela viu que eu tava sentado lá, de short, de florido, enfim, né? Ela olhou pra mim e falou, não é assim que se faz, né? E ela meio que levou os caras pra dentro. Eu olhei aquilo e falei, vou esperar. Ela deve voltar, né? Deu uns 15 minutos, ela devia me ver lá de dentro e falar, esse cara não vai embora. Ela voltou, menino, não é assim que se faz. Falei, olha, Suzana, eu vim, né? É o meu último dia aqui. Se tiver a oportunidade de ver a agência com você, tomar um café, vai ser ótimo. Se não der, também tá tudo bem. Eu entendo Quanto que eu idade, vim né? também, né? Já tava com 22 por aí? Cara, eu devia ter uns 22, por aí. E aí, mas molecão, universitário, né? 21, 22 talvez. E aí, cara, foi muito engraçado, que ela me deu essa volta, só que na hora que ela abriu a agência, tinha uma janela pro Empire State, aquela coisa mais linda. Eu falei, cara, uau, que um dia eu vou ter um escritório com uma vista bonita, assim, sabe? E tem, né? Hoje tem, né? Hoje tem, deu aquele despertar, assim, muito legal. E ela foi super legal comigo, tava na correria, me recebeu em 5 minutos, minha irmã esperou no hall, que ela pediu pra esperar, né, na recepção. E foi muito interessante que no outro dia eu mandei uma baita de uma mensagem pra ela, agradecendo. Ela Falei, te apresentou Suzana, toda a agência, mas deixou plantado o quê na tua cabeça? Qual foi deixou a a lição? semente. Qual Primeiro foi a que o semente? digital, lá ela estava muito focada no digital, o digital ia crescer muito. Tá. Eu entendi aquilo. Porque se já tinha um escritório baita daquele escritório, muito focado já em advertise no digital, em publicidade no digital. Me despertou o escritório lindo daquele, falei, cara, um dia eu vou ter uma vista como essa também. Então essa recepção foi muito legal para mim. Tá, então você pensou, cara, eu vou formando em publicidade, eu quero ter uma agência e quero ter algo assim, inclusive com essa vista. Eu quero trabalhar no digital. E eu vi que o digital estava indo muito bem, né? Porque você vê a tendência, né? Tudo que nos Estados Unidos, estou acostumado aí, eu fui por muito tempo, vários eventos na costa oeste, leste, pra gente aprender lá e a gente traz pra cá, pro Brasil. Lá tá muitos anos adiantado. Hoje tá mais equiparado. A internet ajudou isso, né? Ajudou muito, mas, poxa, em 2015 eu ia no Traffic and Conversion em San Diego, você via muita distância, cara, de Estados Unidos e Brasil, sabe? Em questões de estratégia, de mercado digital. Hoje o Brasil no mercado digital tá muito bem, né? Muito bem colocado. Talvez perca só para os Estados Unidos, né? No mundo aí. Você, quando então voltou pro Brasil, turistão, Cara, e aí com esse sonho na cabeça, quero ter uma agência, quero ter esse visual, e aí, o que aconteceu? E você sabe que antes disso, João, essa cara de pau que eu tive de ir lá com a Suzana, Porque isso né? é um bem empreendedor, Sabe né, que- cara? Porque quem faz isso é empreendedor, quem né? tem essa Das cara caras, de... né? que dá as caras, que Não tem quer vergonha, vai. fazer, que é ousado, né? E no final, eu mandei uma mensagem no outro dia pra ela agradecendo. Falei, Suzana, você tem noção tanto que foi importante pra mim essa recepção. Mandei a baita da mensagem pra ela. E eu acho que ela olhou aquilo e falou assim, o cara pode ser meio doido, mas tem atitude, né? E ela me deu atenção.
E aí a gente começou a desenvolver mais amizade. Ela foi vendo eu crescendo, ela foi vendo eu me destacando, e ela achou aquilo interessante. E acabou se tornando uma amiga. Em 2018, ela sobe num palco para quase 3 mil pessoas, gente, um baita de um evento acontecendo. 2018 é o quê? Quanto tempo depois? Que dava... Oxe, vamos fazer as contas aí, mais de 10 anos. 10 anos. 10 anos que você conheceu. 10 anos da visita, né? Da visita que eu fiz lá? Por aí. 2018, eu acho que tem um pouco menos. E o ponto foi, né? Ela veio como amiga, veio de Nova York, já estava no Google, né? A pessoa na ponta lá, muita coisa interessante. E ela subiu no palco para quase 3 mil pessoas, tá um evento grande. Cris Arcanjo, nossa amiga que já veio aqui, estava lá palestrando, Roberto Justus, muita gente relevante. E ela subiu, e ela me chamou eu contei essa história, ela me chamou de volta pro palco, falou assim, Samuel, eu quero te falar uma coisa. Aquele dia que você foi lá, eu tava num dia de estresse, de pressão, de tudo mais. Só que a sua carinha de entusiasmo foi o melhor momento do meu dia. E aquilo foi tão legal que a galera, ela saiu do evento sendo aplaudida de pé, porque ela entregou a melhor palestra do evento. Foi assim, animal. E isso mostra, né, o quanto que foi legal aquela atitude de ter ido atrás. Tem outras vezes que a gente vai atrás que não acontece nada, não evolui. Mas você, parte, o não, né? Você já tem, né? Eu gosto de falar que o sim eu já tenho. O sim você já tem. Eu não gosto do não, não. Então. Eu não gosto de ter o não. Então você vai até o sim, né? Sabe, porque aquela história do cara que tava passeando com o filho fala, pai, posso pisar na grama? Aí ele olha e fala assim, filho, tem alguma placa escrito não pode pisar na grama? Falei, pai, não tem nenhuma, então quer dizer que pode. O sim você já tem. Então você está dizendo que tudo que não é expressamente proibido é permitido. Então, no caso da grama aí, né? Do caso tudo que a gente... É porque o não já tem, eu falo muito isso na empresa, para os meus funcionários, para os vendedores, para o time comercial. É que se o cara fez sala que vai receber não, ele tem que buscar o sim, né? O sim eu já tenho. Então, você vai atrás do sim, esse é o ponto. Você sabe que um dia a gente estava levando um grupo de empresários lá para Dubai e a gente tentou eu queria muito levar no C'est La Vie, que é um restaurante que eu gosto muito lá, na frente do Burj Al Khalifa. E aí eles não estavam conseguindo a reserva, eles estavam impedindo. Se tinha mais de 10 pessoas na reserva, a gente estava querendo levar 40 pessoas, mais de 10 pessoas na reserva, eles cobravam uma taxa que era inviável, a taxa de quem não quer fazer. Certo. Então, a partir de 10 pessoas tinha isso. Aí elas falaram, não vai dar certo. Aí eu olhei e falei assim, então por que a gente não pega 4 pessoas, cada pessoa reserva para 10? Daria sem taxa? Aí todo mundo olhou um pro outro e falou assim, uai. Cara, é o ponto. Por que a gente não pensa um pouco diferente? E no final das contas deu certo, entende? Deu certo, você que usou a criatividade. Mas isso é uma cabeça, não só de empreendedor, isso é uma cabeça de publicitário também, né? De criativo, de né? Que é você, né? Tanto é que você enveredou por esse caminho. E ao voltar para o Brasil, você buscou montar uma agência ou você foi virar um produto? Você foi um produto digital? Como é que você... Na época eu comecei a montar sites de novo. De novo sites? O primeiro site que eu mais trabalhei integralmente foi um site de dietas e hábitos. Na época meu tio estava especializando bem nisso, tinha estudado muito. E ele começou, ele na época era o cara que escrevia e eu fiz Na verdade, eu comecei alguns sites e ele veio com uma proposta para mim. Falou, Samuel, me passa o orçamento, porque eu quero começar um site de dietas. E eu olhei para ele e falei assim, tio, eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar uma proposta não, vou ser sócio meio a meio. Porque naquela época eu estava fazendo site para outras empresas, para fazer como se fosse um bico mesmo. Você estava ganhando dinheiro com isso, mas não era estruturado para uma outras agência. Empresas. Não era ainda uma agência. Não, em casa, trabalhando no quarto da casa dos meus pais ainda. E aí eu tinha me formado e para empreender isso, né? Alguns amigos chegavam para mim e falavam, Samuel, você não quer me dar o seu currículo, não? Porque você tem um lugar em toda a agência, prêmio e tal, e você tá aí, né? Os caras achavam que os caras queriam me ajudar, né? Samuel, me dá seu currículo para eu mandar pra agência. Eu, não, amigo, eu tô empreendendo, sabe? Tô aqui fazendo o meu, né? Porque eu fiquei um ano lá, né? Era um ano que eu não ganhei dinheiro, né? Foi um ano de umas pequenas reservas que eu tinha e fiquei lá trabalhando, né? Tinha poucos gastos, mas foi aquele momento importante que eu tinha ali para fazer virar, né? E quando veio, então, o Segredo da Audiência? Veio depois de quantos anos? O Segredo da Audiência veio depois de uns 3 anos. 3 anos, mas você ficou fazendo isso e bico? Você teve alguma empresa no meio do caminho? Qual foi a tua pivotada? Então, o grande ponto foi... Esse site não estava ainda, eu demorei um ano para ter 600 visitas por dia. O site de emagrecimento. Eu achei um site, tem um negócio que chama processo de liberação, hoje é processo competitivo que chama, no nick.br, que é do registro.br, né? E na época a gente tinha 300 mil domínios, eu vou falar para você que a gente olhou muito domínio, não sei se eu passei o olho por 300, porque é muito, 300 mil domínios, mas a gente olhou muito, e saiu domínio bom ali, que a gente conseguiu pegar. Um deles era um site de mensagem para celular.
Na época a gente soltou o site, cara, rapidão assim, questão de uma semana eu já tinha talvez 1.000 a 5.000 visitas por dia. E você sabia que começou a a ranquear. audiência era o ponto. Né? Pra mim, aquilo lá, porque meu pai chegou pra mim e falou assim, filho, isso que você tá fazendo, sustenta uma família, né? Dá pra girar um negócio. Tem dinheiro de verdade, né, Samuel? Eu Cadê falei o dinheiro assim, de verdade? pai, eu ainda não sei, mas eu vou fazer virar. O grande ponto, cara, é que eu falei assim, eu lembrei daquela lição, que eu precisava de audiência, eu precisava de atenção. Então eu falei, cara, eu preciso focar nisso. E eu estudei assim, eu trabalhava assim, de manhã até de varanda na madrugada, trabalhando, estudando, até achar o ponto. As suas referências de estudo era livros americanos? Muito, a maior parte. Tá. Mas eu estudava muito SEO, Tá. que é otimização nos mecanismos de busca para busca, ficar na bem época posicionado no Google. já era o Google, né? Era já muito era basicamente você é o SEO do Google. SEO do Google. Então, quando a gente pegou esse site, a gente começou a ranquear muito bem, cara. Foi muito rápido. E aí, daqui a pouco eu tava com 15 mil, 25 mil visitas por dia nesse site. Eu comecei a abrir outro site frase, site de piadas. E saiu pivotando em vários sites. Comecei a criar vários sites, né? Que eu entendi um modelo que tava dando certo e comecei a reproduzir. Então, a gente começou a ter muitas visitas. Um dos sites da nossa, a gente teve 16 milhões de visitas e 8 milhões de visitantes únicos. Mas até isso então, é muita coisa. Muita coisa. Mas pra época, bastante mais coisa. ainda, né? Mas você não monetizava ainda. Monetizava. Já começou aí, o AdSense. Era o AdSense. Do Ganhava Google, dinheiro em do dólar próprio do próprio Google, do então AdSense. você começou a fazer dinheiro. Fiz algumas parcerias de algumas redes também de display que Certo. tinham, né? Que nem portais grandes que tem. Então a gente já começou a ganhar dinheiro ali. Aí eu lembro que veio um mês que a gente faturou 25 mil reais. A gente quem? Você e seu Eu e meu tio. Tá, que era e seu a gente sócio. contratava. Tinha um primeiro funcionário ali que ficou comigo 11 anos. Certo. Gustavo. E comecei a ter mas não tinha pessoas... empresa ainda, era Não, aí eu já tinha empresa. tive que ter um CNPJ, porque você vai pagar muito imposto na PF. Na PF, né? 27,5%, né? Então eu já tive que abrir um CNPJ ali. Porque o primeiro mês que a gente ganhou algo mais expressivo, eu lembro disso, foi 25 mil reais de faturamento. Meu tio olhou para mim e falou assim, quanto você precisa para viver? Né? Eu falei, cara, R$1.000 ia ajudar muito agora. Ele falou assim, os outros 24, vamos reinvestir? Eu falei, vamos. E só que na época... a cabeça de equity do teu tio, eu não tinha... Eu aprendi muito com ele, cara. Porque na época eu não tinha visto tanto dinheiro assim. E pra mim, falar, mas eu falei, mas tio, mais 24 mil, vamos reinvestir. Sabe aquela vontade de sacar o dinheiro, né? Ele falou, não, vamos reinvestir, vamos contratar mais gente, vamos comprar mais domínio, vamos investir em conteúdo. Eu falei, então vamos embora. Né? Olha gente, olha a sacada do tio, do Samuel, que ensinou a ele de reinvestimento e pensar na longevidade do negócio, da empresa, não somente no recompensa imediata, que era receber aquilo como salário e gastar. Você é um jovem na época e você queria usufruir daquilo ali, e tá tudo bem. Tanto você quanto ele. Por isso a importância de mentores, né, João? Exatamente. Tem pessoas mais amadurecidas que já passaram por isso. Então foi seu tio, no caso. Foi né? muito importante. Nesse momento, meu tio me ensinou muito. Meu pai também foi meu primeiro grande mentor, né? Mas ali meu tio como sócio, aprendi muito com ele. Ele ficou 3 anos meu sócio, depois eu comprei a parte dele, Mas né? comprou por quê? Ele resolveu fazer outra coisa? Ele, promotor de justiça, passado no concurso e foi embora, tudo. Foi pra carreira. E você por decisões ele achou melhor, né? E ficou com a agência. A gente não chamava de agência, era mais a empresa mesmo, de né? software, de serviço. Mas eu não prestava mais serviço para os outros, eu queria ter os meus sites. Você não tinha Os meus sites tinham volumes. Você tinha os seus próprios sites e começou a ganhar dinheiro com AdSense, que é a publicidade no Google. Exato. Ou seja, você não prestava serviço para fora. Exato. Comecei a ter os meus sites. Aí eu tive o primeiro e-book. Não existia essas plataformas de afiliados que nem existe hoje. Então eu tinha e-book, eu fazia no PagSeguro, na época, assim, uma plataforma de pagamento, eu pegava e todo mundo que comprava o e-book, eu ia lá, ficava entrando de 1 em 1 hora na conta, eu vi o e-mail da pessoa, eu encaminhava o e-mail para ela com o e-book em anexo. E o cara pagava assim, no PayPal da vida. PayPal, que seja, PagSeguro. E aí você mandava o link do e-mail com um PDF. Tive de dietas, tive domínio que eu vendi também. Aí comecei a aprender, monetizar de várias formas. Chegou um momento que eu tava com muitas visitas e eu ensinava alguns amigos ali, né? Eu sentava com os amigos, eu ia nos eventos aprender como bastidor mesmo. Que era a tua referência da época? Cara, minha referência de digital, tinha alguns caras muito bons em SEO. Já tinha tipo o Fábio Ricota, Fábio Ricota. Muito americano também, seguia já os caras. Então, assim, tinha os caras que já mandavam bem, que eram os caras que palestravam ali. Já tinha nessa época alguma coisa do menino do lançamento, o Érico? Surgiu logo depois, que foi esse ano.
Foi assim, foi interessante, porque eu fui num evento... Porque o Érico foi dividi... meio que um divisor de águas desse mercado. Total. Né? Total. O Érico... Vou trazer o Érico aqui para contar essa história. Traga. Eu levei no podcast, ele é incrível, fantástico. O que acontece? Eu fui dividir um quarto no evento com 2 caras, o cara Taioba e o JP. E ele estava começando uma empresa chamada Hotmart. Certo. Já ouviu falar? Uhum. Unicórnio, né? E aí ele falou, cara, você tem que ensinar isso e tudo. E aí na época, eu falei assim, então eu vou ensinar isso. Eu saí com uma data de lançamento. Eu saí em junho, o Érico estava fazendo seu primeiro lançamento externo. Aí você foi estudar? Fui na plataforma deles e estava meio fechada ainda, estavam começando, foi em 2013. Tá. Isso temos 11 anos, né? E aí eu fui e marquei, era assim, daqui um mês então, 8 de julho eu lanço, eu abro as inscrições. E foi muito interessante que naquele momento... Inscrições do curso para ensinar o digital. Que aí veio... O cara que era referência nos Estados Unidos... Era para ensinar SEO ou era para ensinar o quê? Tinha muito de SEO. Ensinar a bombar site. Tá. Porque na época não era tão forte o Instagram, por exemplo, o Facebook... Sim, era mais site, era blog e tudo. O Instagram eu nem conhecia ainda. Se existia, não sei. Acho que não. O grande ponto é o seguinte. Quando a gente fez... O meu amigo JP, ele virou e falou assim, cara, você tem que ensinar isso para as pessoas, porque eu abri o Analytics para eles. Ele falou, como você consegue esses resultados? E comecei a ajudar alguns amigos, eles começaram a ter resultados. Então eu já tinha muita visita, assim, sabe? Teve um dia específico que tive 700 mil acessos, assim. Então você já ganhava um bom dinheiro, né? Ganhava dinheiro, já estava indo legal, já estava viajando para fora. Meu maior sonho era viajar para fora com o dinheiro do site. Então era uma coisa interessante. Consegui. Hoje, graças a Deus, já fiz mais de 40 viagens para fora, né? Então, foi muito interessante, João, que eu lancei. E aí, eu lembro que eu liguei pro meu tio, falei, tio, será que a gente vai conseguir ter 100 alunos? Ele ainda era meu sócio. Ele falou, acho que sim. Quando a gente abriu o carrinho, em 1 hora, eu lembro exatamente, João, tinha 101 vendas. Você anunciou no próprio site? Eu anunciei, eu fiz um pouco de anúncios no Facebook na época, né? Impulsionei, mas eram poucos. Eu anunciei nas comunidades que tinham, né? Porque eu lancei alguns vídeos mostrando que eu fazia um pouco antes, fiz uma antecipação, e aí saiu esse lançamento, né? Até onde eu sei, foi o primeiro 6 em 7. Lembra do nome? Do quê? Do lançamento? Segredos da Audiência. Já foi Segredo da Audiência? Tinha um cara que eu admirava, que ele lançou um Secrets of... acho que é Secrets of Traffic, que era John Reese. E ele foi o primeiro que fez 7 em 7 lá nos Estados Unidos. 1 milhão de dólares em 7, né? Uma semana. Explica o que é 7 em 7 para quem não sabe. 1 milhão de dólares, né? Em uma semana, né? 7 dígitos, no caso. 7 dígitos, né? Isso em dólares, né? Aqui em reais a gente fez 6 em 7 em reais. Então, ele fez 1 milhão de dólares em 7 dias, né? Esse cara já fazia lançamentos até antes, né? Mas ele chegou e fez o recorde dele, né? Então eu fui fazer o meu primeiro. Você lembra o valor que era? R$397. Reais, tá. E aí a gente fez, se não me engano, 650 alunos. 650 alunos? 650, eu achava que, será que vai ter 100 alunos? Então, 650, qual foi o resultado quando você disse assim, ok, eles estão treinados, vai. Você teve resultado, feedback? Os alunos? O que aconteceu? Sim, maravilhoso. Teve gente vendendo domínio, ganhando dinheiro, gente bombando audiência. Até hoje tem pessoas, por exemplo, nosso primeiro evento, que hoje tem empresas. Uma das maiores realizações que eu tive, foi um dos primeiros 10 alunos, porque eu dei uma premiação para os 10 primeiros e eu fiz um call com eles, né? O Gustavo e o Rodrigo. São 2 irmãos. Isso na época do treinamento lá no começo? Na época, tem 11 anos isso. Eles, um saiu do banco, outro não sei o quê, começou a empreender. Lembra quando eu falei que meu pai perguntou para mim se sustentar uma família? Começou a ser meu propósito, a minha empresa. O teu propósito, eu estou lendo aqui, que é transformar a vida das pessoas através do marketing digital. Então, já lá atrás você identificou isso, né? Não, cara, para mim virou uma missão. Quando o meu tio, na época, tinha um recém-nascido, eu falei, caraca, é uma família. Meu primeiro funcionário, logo ele teve um filho também. Eu falei, caraca, outra família. E isso começou a ser forte para mim. E eu queria ensinar os alunos também. Esse cara, por exemplo, o Gustavo e o Rodrigo, eles tiraram a mãe, inclusive pedagoga, lançou ela, começou a ensinar mães, educação de pais. Daqui a pouco estava a mãe, os 2 irmãos, a mãe, o pai e a irmã
trabalhando na mesma empresa, criaram o CNPJ, começaram a contratar mais pessoas. Tinha um escritório, fui lá no escritório deles, gravei com eles. E aí eu falei, caraca, olha que legal, né? Alunos mentorados começando a ter resultado. Isso foi muito legal. Então eu já tinha resultado, eu sabia ensinar as pessoas, né? Então já você começou... Tava 3 anos já. Então você tinha uma experiência prática, só para ficar claro para quem está assistindo. Tinha uma experiência prática com teus sites, e já tinha um CNPJ, e aí você aprofundou o assunto, terminou virando educador, treinador de pessoas que poderiam fazer a mesma coisa através das estratégias de buscadores e usando redes sociais já na época o Facebook. Sim. Então você, e com o nome Segredo de Audiência. Aí veio o segundo curso, o terceiro curso. Em que momento, quantos anos depois veio o primeiro evento? 2014. Então foi o quê? Anos. 3 anos? Não. A gente tá fazendo a edição comemorativa de 10 anos. 10 anos agora, né? Mas do primeiro curso até o evento foram 3 anos. Não, 1 ano. Eu lancei em 2013. Eu já estava 3 anos empreendendo no digital, já ganhava dinheiro e tudo. Aí eu lancei em 2013. Não, primeiro treinamento com o nome Segredo da Audiência foi em 2011, é isso? Não, 2013. foi 2013. 2013. Aí eu lancei Segredos da Audiência ao vivo, em seria 2014. o evento. 2014, em abril. E aí, quando veio 63 pessoas, foi para Belo Horizonte. Eu sei exatamente 63 pessoas, mas era contando comigo, com a minha mãe e com o cameraman, ou seja, o número arredondando todo mundo ali. E foi, né, na época. E por que Belo Horizonte? Morava lá. Ah, você morava lá? Morava você lá. Mudou Você falou do Érico, ele me procurou, a gente fez amizade, ele tinha acabado de lançar em junho, eu lancei em julho. O Érico era Brasília, se não me engano, né? Era Brasília. E aí eu me tornei grande amigo, eu gosto demais do Érico, é um cara sensacional, né? Um cara que eu aprendi demais com ele também, porque ele já trazia isso dos americanos. E eu sempre tive essa cabeça de me unir com as pessoas. O Érico, ele pra mim foi o primeiro cara que era um produto. Né? Assim, a pessoa era o produto, né? Talvez. Acho que primeiro o cara que vendia tinha algo, outras pessoas, não, tinha, mas ele assim, despontou. Não, claro, da internet, que já teve aqui Flávio Augusto e tal, mas não vendia, não era nenhum treinamento específico. Falar de empreendedorismo, como um todo. De empreendedorismo, né? Existia alguns caras, tipo alguns caras. Seiti Arata, existiam uns caras, Caio Ferreira, mas eles... o Érico, ele realmente deu um ponto fora da curva. Eu tenho um livro de 2011, chama O Vendedor na Era Digital. Então eu também entrei um pouco lá atrás, nesse mundo digital, porque eu tenho uma veia vendedora, né? Então para mim era o seguinte, o que eu fazia no Barriga no Balcão ou porta a porta, como é que faz isso no digital? Faz na escala, hein? Eu já falava de várias coisas nesse livro. Um dia desse eu encontrei esse livro, bem interessante. Você que escreveu o livro? Eu escrevi. 2011, 2012. Vendedor na Era Digital pela Editora Gente. Um livro branquinho, pequenininho, enfim. E aí, cara... Caraca, mas eu não tinha essa pegada do Érico de vender nada disso. Eu usava aquilo para vender estratégia de e-mail, estratégia de várias estratégias. Não eram suas estratégias de SEO, nada disso. Mas, por exemplo, como ser encontrado no Google tinha lá, obviamente, né? Cara, legal, e aí, velho... Você começou a perceber que vários negócios estavam sendo transformados e desenvolvidos também no marketing a partir do seu evento, que foi o primeiro, a partir dos outros cursos e treinamentos com o nome Segredo de Audiência. Sim. Então, para dar um resumo para quem está assistindo, o que você pode falar para o empresário, para uma pessoa que está numa carreira, o que o marketing digital pode ajudar essa pessoa no negócio dela hoje? Assim, baseado em tudo que você aprende. Eu não vejo uma pessoa performando tão bem, a não ser no marketing digital, com o posicionamento dela. Mesmo sendo um negócio tradicional? Não, o negócio tradicional performa, mas se ele não tem um digital, como que faz? Todas as grandes empresas hoje estão bem posicionadas no digital. Se você quer crescer o negócio, você tem que se posicionar também no digital. Então, mesmo que você tenha algo, uma fazenda ou algo tradicional, o digital te ajuda, pelo menos, a posicionar. Te leva para muitos lugares. Então, hoje, todas as empresas, né? Claro que existem estratégias de B2B, mas aí você pode usar outras ferramentas, como o LinkedIn, outras fontes, né? Mas as pessoas hoje querem pesquisar você na internet, querem saber quem você é. Você precisa ter uma presença digital. Isso é extremamente importante. Se você for ver a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram? Isso, ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram. O Mark Zuckerberg tem 13 milhões. Você falou alguma coisa sobre isso esses dias? A Microsoft Brasil tem 150 mil. O Bill Gates tem mais de 10 milhões. Então, o Donald Trump, o Organization, The Trump Organization tem
266 mil seguidores. O Trump tem 26 milhões. Claro, foi presidente, mas, cara, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que a pessoa precisa se posicionar também. Precisa se posicionar como dono do negócio? Melhor ainda, porque ela vai ter mais facilidade para crescer e para trazer essa visibilidade para o negócio dela também. Pessoal, presta bem atenção no que o Samuel está dizendo. Olha que lição importante. Você tem uma empresa, muitas vezes você é avesso à rede social, avesso, não vou aparecer, eu quero aparecer só a marca. Tá tudo bem, o concorrente dele vai aparecer e vai angariar mais relacionamento com a audiência. Então o que você está dizendo é que é importante a pessoa física, pelos números que você está apresentando, a pessoa física, além da empresa, se ter uma presença digital para atrair interessados e consumidores. 100%. Muito importante porque você pega e alavanca a sua empresa também. Porque na internet, rede social não é vitrine de produto. As pessoas entram nas redes sociais para se divertir, para entreter, para saber da vida das pessoas, para acompanhar as pessoas. E quando você entende que pessoas se conectam com pessoas, por isso tá aí o resultado que o Meta tem 3 milhões de seguidores, o Mark Zuckerberg tem 13 milhões. É discrepante. A própria exemplo brasileiro, a CIMED, tem 200 mil seguidores no Instagram e o João Adib tem 3 milhões de seguidores. Exato. Olha a diferença discrepante. Mas ali foi uma estratégia digital também que foi feita de posicionamento dele, né? O que você está explicando aqui, cara, isso é uma tendência. Exemplifica muito a situação do próprio Adib. E aí, é o que eu queria aproveitar, então, já que a gente está nesse ponto, você pode citar aí 2, 3, 5 passos para quem está querendo se lançar no digital ou lançar sua empresa no digital, se ela não tiver, ou se ela tiver, quais são os cuidados que ela precisa ter? Legal, perfeito. Primeiro ponto, a gente tem que entender quem que é a audiência que a gente vai falar. Né? A gente tem que entender com quem a gente vai falar. Esse é o primeiro ponto, porque muita gente sai fazendo conteúdo, mas não pensa na pessoa do outro lado. Esse é o ponto mais importante. Quando a gente fala sobre dores mas Samuel, mas como que eu vou falar de dores e desejos, né? Vou dar o exemplo de um médico. Até um médico, para se posicionar, quando ele fala quais são as dores do paciente. Por exemplo, um cirurgião, quando ele gera um conteúdo falando, cara, olha, muitos pacientes me perguntam se é possível acordar no meio da cirurgia. Tem medo de fazer uma cirurgia por causa disso. E ele vai lá e gera um conteúdo sobre isso. Quem vê aquilo fala, caraca, eu tô aprendendo com esse médico, eu me sinto à vontade com ele, eu quero ir nesse médico. Né? Eu tô dando o exemplo de um aluno que faz isso, o Ronaldo Soares. Até por gratidão também, né? Putz, esse cara me ensinou tal coisa, eu vou... Reciprocidade. Então, se sente seguro. A minha mãe mesmo quis fazer uma cirurgia, queria fazer com o Ronaldo Soares, porque ela acompanha ele é um aluno nosso também, porque ela criou confiança nele. A gente confia em quem a gente conhece. Você hoje vai pedir conselho importante, você vai perguntar para quem? Para as pessoas que você mais conhece. Na internet, se você conhece, quanto mais você conhece as pessoas que você segue, mais que confiança você cria. E mais vezes você quer se relacionar ou quer adquirir o produto dessa pessoa e mais praticidade. Então, a pessoa que vê o João hoje, que vê... de vez em quando ouvir falar do João, é uma coisa a conversão. Agora, se a pessoa te acompanha todos os dias, acompanha a sua rotina, ela para comprar um produto seu é muito maior a chance, né? Porque ela tem mais níveis de consciência, porque ela sabe mais sobre você, sabe mais sobre o produto que você tem. Passa a virar íntimo, né? Confia, né? Confia, cara, é outro jogo. A pessoa se sente muitas vezes parte da família. É engraçado como que é o feedback das pessoas sobre os valores. Até para presidente, que a gente deveria votar simplesmente, por exemplo, questões administrativas ou capacidades de administração, a gente vota por valores. Eu tô falando isso mesmo. A gente vê quem tem valores parecidos e a gente vota isso no mundo inteiro, não é no Brasil não, no mundo inteiro. Olha que interessante, até para um cargo administrativo. Por quê? Porque a gente cria mais confiança com pessoas com valores similares. Se você não leva os seus valores, não leva quem você é, se você não expõe, se posiciona em opiniões, tem hora que você tem que dar a sua opinião, né? Às vezes sai um anúncio, uma campanha, eu pego lá e, claro, eu não sou aquele cara que fica fazendo polêmica, mas você comenta, né? Até por uma posição de educador, é importante comentar e dar sua opinião para ajudar as pessoas que estão te seguindo. Hoje, sabe o que é um problema? Hoje as pessoas estão com muito medo de dar opinião na internet por causa do tal do cancelamento, por causa do tal das pessoas criticarem. Se você tem medo de ser criticado, você nem entra na internet. Agora, o grande ponto, é uma frase muito interessante que eu ouvi do Guto Galamba, que ele falou o seguinte... Figura, vai vir aqui pra trazer o Guto aqui. Se você tem medo do cancelamento, você já vive o cancelamento. Samuel, então, o evento Segredos da Audiência, ele já está em quantas edições você fez desde o primeiro, 2014?
A gente vai fazer a 11ª edição, mas ao mesmo tempo vai ser o comemorativo de 10º aniversário da SDA. 10 anos de evento. 10 anos de evento. Vai Tem ser que ter agora, dia 12 consistência, de abril. Porque evento dá trabalho, você sabe, né? Olha, e que para quem quiser ir no evento só sobre estratégias, como fazer, segredos mesmo, dicas. Na verdade, os maiores nomes hoje do digital, tá vindo a Suzana aí diretamente do Google de Nova York também, os maiores nomes do digital para trazer, e empresários também, para trazer estratégias, segredos. Ou de seja, como eu vou estar lá melhor. e vou contar os meus segredos no digital. Isso aí. Como foi E é legal isso, porque os segredos da audiência a galera fala mesmo, os segredos, estratégias, sabe? Não é uma coisa, uma palestra, é uma aula mesmo, é uma entrega, é um sabe? toque, um muito bate-papo. Eu vou contar muita coisa que eu fiz, que eu nem sabia, que depois eu sabia que só descobri depois que era ciência, que tinha técnica e eu saí fazendo, né? Que eu, empiricamente, como tô um bom empreendedor que sou, depois um investidor, e como foi que isso me ajudou até, por exemplo, eu ganhei o prêmio IBEST esse ano. Parabéns, top 1, animal. É top 1. Investidor? Não, como economia e negócio, e finanças. E, cara, aí meu recado foi assim, eu influencio sim, porque é o influenciador de economia e finanças. Né? Eu influencio sim, primeiro dentro de casa. Uau. Primeiro dentro de casa, depois no mercado. Primeiro ter resultado, depois ensinar. Se dentro da sua casa ou da tua empresa, alguém te elogia e se você tem essa audiência dentro de casa, por que não ter na rua? É só uma estratégia, e o evento Segredo da Audiência é isso. Como é que faz para acessar lá? O site é segredosdaaudiência.com.br. Segredos da Audiência. Ou digita no Google aí, Segredos da Audiência, acha. Esse evento deu origem ao grupo SDA Holding, Segredo de Audiência, SDA Holding, que tem também uma empresa de lançamentos, uma empresa de educação, e tem várias empresas. Hoje pivotou para um grande empresário, estrategista de negócios. E aprendi a investir em negócio com o João. O negócio crescendo, tá demais, cara. Hoje você tem um grupo de mentoria também, né, que é o Black, e você também é pai. Então conta um pouco dessa fase, como é que é o Samuel de hoje. Samuel Pereira, né, que é o nome dele, as pessoas ficam, é o Segredo da Audiência, mas é o Samuel Pereira. Samuel Pereira. Cara, hoje a gente, né, se tornou essa holding e de 2 anos para cá acho que foi um salto maior ainda pra gente. Acho que a gente teve um salto grande na pandemia em relação ao digital. A gente teve um salto grande na volta em eventos. Eu acho que o pivotando também você tem que aprender a pegar as ondas. Na hora que trancou tudo, lockdown, a gente precisava focar muito no digital. E a gente cresceu muito com isso. Na hora que voltou os eventos, sabia que tinha uma onda forte de eventos também para reposicionar. Então, tudo acho que faz parte, né? Acho que o empreendedor ele tem que estar o tempo inteiro pegando o que mais está otimizado, pegando os hypes, pegando o que está funcionando. E foi também, que você né? decidiu abrir outras empresas além do evento? Foi, a gente começou a crescer um momento e eu acho que eu aprendi com grandes amigos, com você, com o Janguier Diniz, que a gente precisava ter mais equity, que a gente precisava pensar como equity. Pensar como equity, ter um ecossistema de negócios. É, né? Porque já tinha, mas não pensava nisso, né? E a gente entendeu que se a gente tivesse um ecossistema de negócios, a gente já tinha volume, tamanho para expandir mais. Então hoje eu me vejo mais realmente como empresário, né? Eu acho que antes eu me via mais como um cara que estava fazendo, ensinando também no digital, mas hoje eu vejo, a gente focou muito na gestão, no crescimento, precisei contratar bons diretores, bons líderes, hoje eu treino líderes. Pessoa né? melhor que você, inclusive, para gerenciar. Nas áreas, perfeito. Eu tenho pessoas hoje que falam, cara, que maravilhoso que eu tenho uma pessoa tão boa nessa área, naquela outra, em RH, em eventos. Olha lá, a importância de saber seu lugar de potência, né? De saber o que você é bom, o que você não é bom e contratar gente melhor que você para as áreas. A partir do momento que você pensa como empresário, você não é só o produto, você é o produto dono de empresas. Né? Então a empresa ela tem que crescer e ser maior que você. Sim. E ela tem que perpetuar, tem que ser para sempre. E para perpetuar, você não pode, ele falou logo no começo, não pode sacar todo o dinheiro da empresa. Como uma lição bacana que você deixou aqui, uma delas, né? Foi exatamente isso. E hoje você reinveste, e hoje você criou um grupo de empresas. Um grupo, até um centro de eventos a gente tem. Pois é. Por exemplo, esse ano, todos os finais de semana a gente tem praticamente locados. Né? Tem eventos acontecendo. São seus eventos e eventos para terceiros. Eventos de terceiros estão acontecendo lá. Que então, é a Alphaville. É mais uma empresa, vamos falar, né? Mais uma empresa de eventos para alocação. Está acontecendo. Que é a Alphaville, Exato, né? Alphaville. Então a gente... É muito legal isso, porque tá várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho um evento acontecendo meu
em outro lugar e ao mesmo tempo vai estar acontecendo outro evento, tem 2 times tocando, a gente tá criando muitas coisas diferentes, sabe? Então tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, Olha, lançamentos diferentes, vendas diferentes, então a gente você chegou... tem um time grande para tocar tudo isso? Nosso time é relativamente enxuto, porque assim, falar, no time, todas as empresas envolvidas dá uns quase 40 pessoas. 40 pessoas, é uma empresa... Porém, é porque em eventos a gente também tem muitas pessoas por Terceirizados, demandas, né? E empresas. Então, às vezes chega no SDA, a gente tem 200, 250 pessoas trabalhando, né? Pelo menos. Então tem essa demanda também, né? De indiretos e freelas também, né? Hoje, o Samuel, apesar de ser o showman, o teu treinador que ainda tem produtos, né? Sim. E, inclusive tem mentoria, ele tem um grupo de empresas que tem vários técnicos trabalhando e fazendo o negócio crescer, ou seja, fazendo o dinheiro trabalhar para ele e não ele trabalhar pelo dinheiro, né, Samuel? Eu acho que essa é uma chave importantíssima quando você vira isso. Parece óbvio, mas pouca gente entende. Né? A gente precisa passar por isso para aprender. Passar por isso para aprender, porque você acha que o dinheiro trabalha para você muitas vezes, mas não trabalha ou ele não perpetua, né? Quando você cria um business, você tendo equity, aquilo tem um valor. E lá na frente, esse valor, alguém pode chegar a uma empresa de educação, por exemplo, e comprar ou fazer uma proposta para comprar a tua empresa, assim como pode comprar a tua empresa de lançamento, assim como pode comprar a tua empresa de eventos. Antes era só você o produto e um evento. Hoje é um grupo de negócio. Então, eu estou falando isso, Samuel, não só para elogiar o que você fez, toda a tua trajetória, mas também para mostrar para o empresário que está assistindo que, cara, tudo tem um começo e tem um crescimento, mas principalmente tem uma estratégia, que foi o que você respondeu quando falou que quer pivotar para você, mudança de estratégia. E o tempo todo você está mostrando as suas mudanças de estratégia e até hoje, né? O que você vem fazendo, eu imagino ainda que você é muito novo, quais são as estratégias que ainda estão por vir, não é isso? Legal. Bom, não podia ir embora daqui sem você explicar, Samuel, o que quer dizer que a atenção, que é o tema do teu livro, que você lançou antes da pandemia, é o maior ativo do mundo. Legal. Queria que você explicasse e ensinasse para as pessoas um pouco sobre esse tema e qual o valor disso para que definitivamente fique claro para todos nós por que atenção e não o tempo, por que atenção e não o Bitcoin, por que atenção e não o ouro. Legal. Olha, até uma frase que eu digo o seguinte: o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Se as pessoas estão prestando atenção sobre o que você fala, se as pessoas estão prestando atenção na sua marca, no seu negócio, já viu na avenida, às vezes as pessoas precisam colocar, a gente vê muito no interior, aquele palhaço falando no microfone, chamando a atenção para dentro da loja para as pessoas comprarem. Claro, nada do que é uma demonstração de chamar a atenção para cliente entrar na loja, né? Então hoje não importa o negócio que você tenha. João, você pode vender capinha de celular, você pode vender celular, vender copo, vender microfone. Se você não consegue trazer a atenção das pessoas, você não tem um negócio, seu negócio não gira, você não vai ter vendas, o negócio não vai acontecer. Agora, você vê empresas que despontam, começam a trazer muita atenção das pessoas, começam a vender bem, começam a fluir, o negócio vira outro, né? Porque é isso. Eu tive um momento que eu fiz um call com uma pessoa que eu mentoro, e na verdade ele é meu contador há 12 anos, eu virei e falei assim pra ele: Bruno, quantos funcionários você tem hoje, né? Ele falou: 13. E todos esses funcionários, né, o que eles fazem? Cara, são técnicos de contabilidade e tal. Eu falei: quem que na sua empresa tá trabalhando no setor de atenção? Ele olhou assim, falou: cara, e sabe aquele momento, você vê que foi aquele momento eureka, insight da pessoa. Esse cara, ele pegou, toca a empresa do pai, né, que pegou, e ele que toca hoje, ele que é o cara sucessor ali, né, a empresa dele, em 20 anos tinha 100 clientes. Ele entendeu isso, ele começou a focar nisso. Ele se posicionou muito bem, ele tem trabalhado isso, ele até gravou um vídeo pra gente. Hoje ele tá chegando em 400 clientes, 2 anos e meio depois. Então, a mudança é muito grande. E ele falou, cara... Foi de mentalidade, né? Primeiro mentalidade, né? Depois investimento para fazer acontecer. Ele percebeu, ele colocou o radar, falou: cara, eu preciso ser bom de atenção.
Eu preciso estar bem posicionado, eu preciso me posicionar na internet, eu preciso palestrar, eu preciso estar mostrando sobre o que eu já faço lá, mas eu preciso aumentar a minha abrangência, eu preciso pôr gente no time pensando sobre isso. Por quê? As empresas estão acostumadas a colocar pessoas para entregar o produto, mas tem que ter o cara para vender o produto também. Que é muito importante. Não, e também para manter o cliente atual, tem que dar atenção para o cliente atual, né? Porque manter é importante também, né? Manter. Recorrência. E você quer ficar numa empresa boa, numa empresa que tá bem no mercado, que tem um brand legal. Às vezes tem empresa que você contrata, é chique. Igual você andar num carro com uma marca bem posicionada, no dar status até pro proprietário do veículo, é a mesma coisa. Manter o cara ali é a mesma coisa. Você quer andar num carro que a marca é bacana, a marca é bem vista, né? Esse ponto muda também. Então, a sua empresa também tem que estar sendo bem vista, tem que ser trabalhado muito bem esse brand. Então, a mudança dele foi muito grande. Esse é um dos exemplos. Então, é legal mostrar isso, porque quando ele virou essa chave, ele trabalhou o setor de atenção dele, o jogo dele começou a mudar completamente. A mesma coisa quando eu investia na Zap Voice, né? Que é a empresa que eu entrei lá. Você investe. Ele também investe em startup, viu, pessoal? Agora ele é investidor anjo também. A gente cresceu o faturamento já quase 10 vezes. Ou seja, uma startup ele pegou pequena, colocou atenção nessa startup e também investimento e apoiou o crescimento dela e hoje ela tá gigante. Tá bem maior do que era, né? Muito bem, cara. Graças a Deus e trabalho aí bastante. Samuel, bom, pessoal, vocês viram aqui no Pivotando de hoje, como foi a virada do Samuel, inclusive financeira, de prosperidade, mas o tempo todo o Samuel mostrou que era um cara próspero, um cara empreendedor, arrojado, e foi vendo as oportunidades e foi vendo aonde estava a atenção para fazer o dinheiro vir para ele, né? E ele conseguiu, e eu acompanho o Samuel, além de ser amigo, é um cara que eu acompanho bem, e ele é assim nas câmeras e fora das câmeras, e um grande pai, um grande marido e um rapaz que merece a sua atenção. Então, se você tiver disponibilidade, 12, 13, 14, vá lá no evento Segredos da Audiência e participe, que vai ser incrível. De abril, tá? Samuel, ninguém pode ir embora daqui, Samuel, sem deixar uma dica final, que você, uma coisa que pode ajudar, pode ser uma dica para empresários, para quem está se lançando na internet, um infoprodutor, enfim. Para quem está se lançando na internet, tem que parar de ter medo de gerar o seu próprio conteúdo, tem que parar de ter medo da crítica das outras pessoas, porque esse é o primeiro medo que está travando antes mesmo do conteúdo acontecer, antes mesmo do conteúdo chegar. Então, cara, você precisa ter posicionamento na internet, você vai ter muito mais resultados se você se posicionar. Então, a opinião das pessoas, às vezes, está relevando demais, mas só que o principal hater, o principal crítico, não é nem outras pessoas, é ele mesmo, porque ele acha que ele não tá bom ainda para começar, não acha que o cabelo tá legal quando vai gravar um stories, ele mesmo não acha várias coisas. Então, não seja o seu primeiro hater, não seja o seu primeiro crítico, seja o seu primeiro incentivador, vai fazer toda a diferença. Uau, muito bom. Bom, Samuel, para os meus convidados aqui do Pivotando, aqui nos estúdios do SBT, transmitido pela SBT News, nas plataformas digitais e também na TV, a gente tem uma lembrancinha aqui do Pivotando para você. Uau, que bonito. Que é uma caixa. Deixa eu te mostrar aqui, tem teu nome aqui, Samuel. Nossa, que bonito, Samuel cara. Pereira. Olha só. Uma caixa. Fazemos café. Fazer café, uma caixa com teu nome. É uma empresa, uma startup de dados variáveis de presentes corporativos. Manda 1.000 para 1.000 pessoas automaticamente, com o nome delas, o endereço dela. A LeBlanc, que é a nossa apoiadora aqui. Presenteando os nossos convidados. Obrigado, João. Demais. Obrigado demais. Foi um prazer estar aqui. Admiro muito você, a sua trajetória e aprendo muito com você. Muito obrigado. Você é extraordinário, amigo. Gratidão, irmão. Bom, e gratidão a você que assistiu mais esse episódio do Pivotando. Anote tudo, deixe seu comentário, faça perguntas aqui também para o Samuel, que ele lê lá os comentários. E você já sabe que na próxima semana a gente tem mais um episódio do Pivotando com outro convidado, outro especialista, outro cara, outra pessoa que pode ajudar você na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira. Tchau!